Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Ayrton e vou dar agora, neste instante, a disciplina de Geografia Econômica. Demorou, mas conseguimos, né? Fui muito relutante, não sabia como começar, mas eu comecei. Criamos um canal aí de Geografia Econômica no YouTube. E se Deus quiser, esse vídeo vai estar aí com vocês agora para vocês se deliciarem, né, com o conteúdo, né? Nós vamos falar um pouco sobre geografia econômica, principalmente este livro aqui, ó, História do Pensamento Econômico, uma perspectiva crítica. É um livro longo, é um livro pesado, mas gostoso de ler, porque o autor, ele escreve de uma forma que nós entendemos, né? Diferente de muitos livros que eu já li já sobre a perspectiva econômica. Os livros de economia tendem a ser muito densos, né, pesados e de difícil compreensão. Mas o Hunt e o Lautenscheissen, né, eles conseguiram popularizar aí um pouco o que é o conhecimento econômico e quais são as teorias, né, econômicas que a gente tem nos dias de hoje, né, e que estão são fundamentais, né, para o nosso dia a dia. Haja vista que nós estamos vivendo, né, um período de pandemia, né, que é o processo de reestruturação de vários tipos de pensamentos. Antes, né, da pandemia se pensava muito a questão de que o capitalismo, né, ele tinha que ser desenvolvido a partir de uma perspectiva neoliberal. Ou seja, que o mercado é que se reestabelece, né, o mercado é que regula todas as coisas. Não é o Estado que tem que regular. E aí surge, né, o processo do coronavírus, né, surge aí esse vírus, né, que agora deixou todo mundo preso dentro de casa. E ao mesmo tempo que está deixando todo mundo preso dentro de casa, né, sem poder ir para a faculdade e tudo, também está surgindo as ideias econômicas, né. Se anteriormente eram as empresas que tinham que tomar as decisões do rumo econômico no mundo, né, e isso tudo dentro de uma base dos bancos, uma base na saúde pública, uma base nas escolas, de que tudo seriam as empresas que iam controlar. Hoje está todo mundo dizendo que não, hoje é o Estado que tem que mandar em tudo, né? É o Estado que tem que controlar a saúde, é o Estado que tem que controlar a educação, é o Estado que tem que controlar a economia. E é o que a gente está vendo, né? Muitas e muitas políticas neoliberais caindo por terra agora, né? E essas políticas estão dentro desse livro aqui, ó. Essas políticas, História do Pensamento Econômico, uma perspectiva crítica. É aqui que a gente vai perceber as nuances, né, do que estão acontecendo no mundo de hoje, principalmente na área econômica do capitalismo, que é o nosso sistema econômico predominante e que sempre está aí, né? Já tem 500 anos que a gente tem o pensamento capitalista em nosso cerne. E aí a gente vai ver um pouco de quem é, né, o autor, Emery K. Hunt. Uma pausa para tomar água. Quem é o Hunt? Hunt nasceu em Blanding, Utah. Ele é filho de Emerald Rowling Hunt e Minerva Kartchner. Ele tem um irmão e 4 irmãs. Redundante, né? Então tem 5 irmãos. Hunt tem 2 filhos, Jeff Hunt e Andrew Hurt. Andrew é professor de História da Universidade de Waterloo. Hunt recebeu seu diploma de bacharel em 1961 e seu doutorado foi concluído em 1968 pela Universidade de Utah. Ele lecionou em 5 universidades, incluindo a Universidade de Califórnia, Riverside, em 69 a 78, e as quais ingressou no corpo docente da Universidade de Utah. De 1983 a 1989, ele foi presidente do Departamento de Economia da Universidade de Utah. Tá? Então esse cara ele é, né, um dos grandes nomes da economia nos dias atuais. E aí a gente está vendo um pouco da história dele, tá? Vamos ver o que a gente tem sobre o livro. Claro que se eu for perguntar hoje o que a gente viu de aula,
né? Vocês vão ter algumas anotações, mas já faz um tempo, né? E vocês me ouviram falar, faz um tempo que eu mostrei as teorias. Com certeza, se eu perguntar para vocês, vocês viram aquilo que eu falei? Sim. Quando? Faz tempo, né, professor? Mas eu estou fazendo uma recapitulação sobre o que é o livro, né? O livro ele vai abordar o quê? A história do pensamento econômico, a partir de uma reflexão crítica de como os teóricos do passado apresentaram suas ideias. E aí vai entrar, né, Adam Smith, Thomas Malthus, o próprio gigante Karl Marx, o Keynes, que hoje já tá na moda falar de Keynes, né? O Walter Friedman, tá? Então esses autores eles mostram como a economia é construída como resposta às circunstâncias e problemas particulares dentro das esferas de produção e da circulação. Além disso, demonstram como essa não é uma disciplina isenta de valores, mas pelo contrário, ela é influenciada pelos ideais e pelo contexto sociocultural de seus pensadores mais brilhantes. Pense o seguinte, pessoal. Os processos que ocorrem no mundo, tá? Eles ocorrem e aí vocês têm, né, uma pessoa que está visualizando, né, ou seja, o processo que a gente está vivendo hoje. Qual é o nosso processo que a gente está vivendo hoje? Uma pandemia. Essa pandemia ela é ocasionada, né, por um vírus. Está deixando todo mundo preso, né, dentro de casa. E aí a gente está tendo um contexto sociocultural, ou seja, qual é o contexto sociocultural que a gente está tendo hoje? É de a gente se comunicar somente online, né, pelos dispositivos que a gente está tendo nos dias de hoje, WhatsApp, Facebook, YouTube. O único entretenimento que a gente tem é o Netflix, né, para as pessoas aí, Netflix, o Amazon, o YouTube ou as novelas da Rede Globo. Nesse instante está passando Fina Estampa. E esse contexto sociocultural, as pessoas estão olhando, principalmente os grandes gênios, os pensadores mais brilhantes, e estão fazendo uma análise desse momento que a gente está vivendo. Esse momento que a gente está vivendo, outros grandes pensadores viram, né? O Karl Marx, por que ele escreveu o Capital? Porque ele estava vendo um contexto sociocultural de predominância, né, das grandes indústrias. As grandes indústrias estavam fazendo com que ocorresse trabalhos escravos. Na época do Karl Marx dava para ver mulheres e crianças trabalhando 8, 9, 10 horas, né, nas carvoarias e dentro das indústrias em condições insalubres gigantescas. E aí isso motivou ele a escrever então o Capital. Adam Smith estava vivendo o florescimento, né, da Inglaterra industrial, o início do processo industrial da Inglaterra, que fez com que muitas pessoas se enriquecessem, muitas pessoas viessem a ter um padrão de vida excelentíssimo nessa época. Então ele escreve a história da riqueza das nações. Então quando as coisas, os pensamento econômico, pensamento geográfico, pensamento histórico, ele ocorre a partir de um contexto sociocultural. E como nós somos geógrafos, né, pelo nosso olhar geográfico. Qual é o olhar geográfico que a gente está tendo hoje nesse momento de pandemia? Isso é uma reflexão para vocês, até escreverem algo sobre esse momento que vocês estão vivendo, né? Então é a partir de um contexto que vai surgir as ideias e que essas ideias moldam o mundo de hoje. Sobre o livro ele tem uma metodologia, tá? É a primeira parte do livro. Vamos ver se eu encontro aqui agora nesse instante o livro. Vamos lá na área de trabalho. Área de trabalho. Livro. Deixa eu ver disciplinas. Disciplina, geografia econômica, economia. Vamos aqui no livro. O que eu estou fazendo aqui nesse instante, pessoal? Eu estou fazendo uma recapitulação daquilo que a gente teve de aula, tá? Lembre-se, nós estamos vivendo agora um novo normal. Esse novo normal é a gente ter aula online, se comunicar online e tudo. Então eu estou fazendo de novo uma introdução sobre o que é a definição de capitalismo. O que o Hunt fala de capitalismo na visão dele. E aí a gente vai trabalhar essa visão, tá, de capitalismo dele, beleza? E aí o Hunt, ele estabelece uma metodologia para explicar o seu livro. Ele vai explicar a partir dos modos de produção
de como o capitalismo ele é construído. Esses modos de produção eles têm duas modalidades: as forças produtivas e as relações sociais de produção que ocorrem dentro do capitalismo, certo? Então, o Hunt ele vai dizer que o modo de produção ele tem como particularidade as forças produtivas e as relações sociais de produção no contexto econômico. O que são forças produtivas? As forças produtivas constituem o que comumente se chamaria de tecnologia produtiva de uma sociedade. Essa tecnologia consiste no estado atual do conhecimento técnico ou produtivo, nas especializações, técnicas organizacionais, etc., bem como nas ferramentas, implementos, máquinas e prédios usados para a produção. Ou seja, conforme a época, a sociedade ela vai adquirindo, técnicas. É aquilo que o grande geógrafo Milton Santos chama de meio técnico científico informacional. O meio é o lugar onde você vive. Técnico é a técnica que você vai introduzir. Científico é o que você vai fazer de transformação dessa técnica, E informacional é como você vai transmitir tudo isso que você fundamentou. Então, ao longo da evolução do homem, ele vai adquirindo uma técnica que vai mudando a sua sociedade e vai mudando o seu espaço. Lembre-se, a disciplina é geografia econômica. E cada técnica ela muda o sistema de produção e vai mudando o espaço. Vamos supor aqui, no período da Idade da Pedra, os utensílios, as técnicas que eram utilizadas eram utensílios de pedras. Depois veio a Idade do Bronze, o homem moderno. O homem moderno adquire técnicas tanto na área da agricultura. A agricultura ela é modificada, transformada, e isso ocasiona em um novo processo de formação econômica que é o industrial, até o de tecnologia dos dias de hoje. Tá? E aí a gente vai vendo esse processo. Aqui resta saber aonde viremos, Tá certo? Que tipo de força produtiva é ocasionado nos dias de hoje, tá certo? E aí, o que a gente tem que entender de modo de produção é que a maioria dos modos de produção que continuaram a existir por muito tempo, de fato tem produzido não apenas o suficiente para atender às necessidades mínimas, mas também um excesso, ou seja, o excedente social. O que é o excedente social? O excedente social é aquela parte da produção material da sociedade que sobra, após serem deduzidos os custos materiais necessários para a produção. Vamos fazer o seguinte: você é um fazendeiro e você produz feijão e arroz, certo? Você produzindo feijão e arroz, tá? Você pega uma parte e vende, tá? Ou seja, você combina com o mercado que o mercado vai comprar 800 toneladas de arroz e de feijão seu, tá? Você vende essas 800 toneladas, mas só que você teve uma produção de 1.000 toneladas naquele momento de produção. O que você vai fazer com esses 200? Esses 200 é o seu excedente social, aquilo que sobrou, tá? Após ser deduzido todos os custos, esse é o que vai sobrar. Você pode fazer o seguinte com esse seu excedente social: ou vende ou guarda. Se você tem algo sobrando, você vai ou guardar ou vai investir em outra situação, tá? Em outro material. Já que eu já estou produzindo arroz e feijão, eu posso colocar agora, eu posso vender esse meu excedente social e transformar ele em um campo de soja. Ou seja, você vai dobrar a sua produção. Então, o que é o excedente social para o Hunt? É aquele dinheiro que sobrou, tá? Toda vez que o excedente social fica, ou seja, sobra, ele é reinvestido em outra situação. Grandes navegações. As grandes navegações elas foram financiadas, por sobras do excedente social, tá? No período do feudalismo, os comerciantes se enriqueceram com o comércio. Eles tiveram o excedente social e a parte desse excedente social eles
investiram, né, em naus, em grandes navios, em busca de novos mercados. Tá? Das grandes navegações até a Revolução Industrial, você tem aí o capital, né, sendo cada vez utilizado pelo excedente social. A Revolução Industrial ela surge pelo excedente social do comércio, né, das Américas, com comércio na África, com comércio no Sudeste Asiático. E todo esse capital que foi ganho nas grandes navegações foi investido na Revolução Industrial. Hoje, o que é o excedente social? O excedente social que a gente tem nos dias de hoje estão nos bancos, né? Os bancos eles têm o capital, vamos supor aí 100 milhões de dólares. E esses 100 milhões de dólares são de crédito. E aí o banco, né, começa a distribuir crédito para a população com juros, né, em 2% ao ano. E aí esses 2% ao ano é o excedente social que ele consegue, tá? Que é a sobra, né? Ele tinha 100 milhões e agora vai obter algo em torno de 600 milhões de dólares. Hoje são as taxas de juros, o excedente social que os bancos levam de todos nós. Espero que vocês tenham entendido um pouco do excedente social. Dentro dessa evolução histórica, cada sociedade tem sido dividida de modo geral em dois grupos. Essa aqui é uma concepção do Karl Marx, tá? Que são os proletariados, né? O proletariado que é o trabalhador e os donos dos meios de produção. Quem veio com essa ideia de separação de classes, né, foi o Karl Marx. Tá? Aqueles que detêm o modo de produção e aqueles que utilizam da força de trabalho, né, para obter ganhos. Tá certo? A maioria das pessoas em cada sociedade trabalha exaustivamente para produzir o necessário para sustentar e perpetuar o modo de produção, bem como o excedente social, enquanto uma pequena minoria se apropria desse excedente e o controla. Segundo um dado que eu já pesquisei uns anos atrás, o mundo tem 12 grandes famílias ricas que controlam todo o processo de produção do mundo. Aqui no Brasil, a desigualdade ela ainda é mais gritante. Cerca de 6% dos mais ricos do Brasil é que detém toda a riqueza da nação, enquanto que 94%, que é a parte, né, que trabalha exaustivamente, é que faz a produção do excedente social. E isso mostra claramente a desigualdade que a economia, né, nos proporciona. Enquanto poucos têm muito, muitos têm pouco. Claramente nesse sistema que a gente está vivendo neste momento. E essa pequena maioria é que vai controlar toda a riqueza de uma nação. Tá? É o que a gente encontra no Brasil, a gente encontra nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo onde o capitalismo funciona. Já que a gente falou dos meios de produção, as forças produtivas que vão gerar esse excedente social, nós vamos agora falar do que são relações de produção. Quem pensou primeiramente em relações de produção foi novamente Karl Marx. O que são relações sociais de produção? São definidas como relações entre essas duas classes. Como a gente vai trabalhar um contra o outro? É a relação patrão-trabalhador, é a relação professor-aluno, é a relação diretor-professor, é a relação Estado-funcionário público. Nós temos várias relações sociais de produção embutidas dentro do sistema capitalista. E as relações, as relações elas são executadas em duas classes. O modo de produção é, portanto, um conjunto social da tecnologia de produção, as forças produtivas e os arranjos sociais através dos quais uma classe une suas forças produtivas para produzir todos os bens, inclusive o excedente, e a outra dele se apropria, as relações sociais de produção, ou seja, nós trabalhamos para o Estado, tá? Geramos a riqueza para o Estado e o Estado, né, tem a obrigação de nos devolver, né, aquilo que a gente produziu.
Isso é a mesma coisa no comércio. Você só vai ganhar se você trabalhar, tá certo? É a relação que eu já acabei de dizer, né? Relações entre pessoas, tá? Para que ocorra a produção dentro do capitalismo. E como o capitalismo ele é caracterizado? Ele é caracterizado por 4 conjuntos: institucionais e comportamentais. A primeira delas é produção de mercadorias orientada pelo mercado, tá? Aquilo que é produzido, ela tem que vir primeiro pelo mercado. O que a gente necessita nos dias de hoje, tá? A produção de mercadorias ela é fundamentada primeiramente pelo aquilo que o mercado precisa. Qual é o nosso maior problema hoje? A gente está com problemas aí na relação das escolas. Que tipo de forma de produção a gente agora pode fundamentar para as escolas? Que tipo de programa a gente vai ter para estabelecer a relação professor-aluno? Haja vista que no mercado não tem software, não tem produto que faça com que a relação aluno-professor não seja quebrada. A pandemia está mostrando isso. A pandemia está mostrando para o mercado que está se abrindo um novo horizonte entre a relação aluno-professor. Se a pandemia prolongar, é capaz de surgir lá na frente produtos, ou seja, softwares, onde ou seja, uma espécie de sala de aula virtual, onde professor e alunos interagem sem precisar sair de casa. Tá vendo uma coisa que o mercado pode produzir? E se a produção dessas mercadorias ela é orientada por um problema. Se você tem um problema, você tem que solucioná-la. É isso que o mercado vê. O mercado hoje está vendo um problema muito sério, que é o quê? As relações de sala de aula que a gente está tendo hoje, tá? Qual é a outra coisa? Que tipo de entretenimento a gente vai dar para essas pessoas que estão dentro de casa? Isso já foi orientado com a Netflix, com a Amazon, com a Disney+, tá? É uma coisa que está sendo surgida agora e o mercado vai orientar logo para o futuro, tá? Se as mercadorias elas surgem a partir daquilo que o mercado necessita, você precisa da propriedade privada dos meios de produção. Quem é que vai fazer tudo isso? Qual é a empresa? Qual é o grupo, né, que vai se propor a fazer com que ocorra esses meios de produção? Alguém tem que fazer. E quem vai fazer? Aí você pode colocar o Bill Gates, o Elon Musk, o grupo Lehman daqui do Brasil. São esses grupos que têm o capital e que vai fazer com que ocorra, né, a produção e vai gerar, né, o lucro que eles desejam. Outra coisa que a gente tem que ter, um grande segmento da população que não pode existir, a não ser que venda sua força de trabalho no mercado. É necessário ter gente, pessoal, para que o capitalismo continue a surgir. É necessário ter pessoas que queiram comprar os seus produtos, é necessário ter pessoas que queiram, né, ter o desejo de ter os seus produtos. Então, o consumidor nunca vai deixar de existir, tá? O Alkaiser está vendendo extintores. Ele vende extintores porque tem um segmento da população que quer ter extintores, quer ter segurança nas suas empresas, então ele vai vender o seu meio de produção para essas pessoas. E a quarta e última é o comportamento individualista, aquisitiva, maximizadora da maioria dos indivíduos dentro do sistema econômico. O que isso significa, professor? Que a gente tem que ter um comportamento egoísta mesmo, né? Se nós queremos ser grandes empresários, você vai ser grande empresário porque você é um egoísta, tá? Se eu quero ter uma Lamborghini, eu vou trabalhar para ter uma Lamborghini, tá? E é assim para ambas as classes sociais. O proletariado ele tem um comportamento individualista porque ele quer ter mais direitos, tá? Assim como o empresário ele vai ter um comportamento individualista porque ele quer ter mais lucros, tá?
Então todos nós somos movidos por um sentimento egoísta dentro do capitalismo. Se eu conseguir um determinado produto, se eu conseguir um determinado aumento, eu me sinto, né, realizado por isso, tá? Ou seja, eu consegui, eu conquistei, eu fiz lucrar. Então são esses comportamentos que fazem com que o capitalismo continue a existir. O que a gente pode ver de produtos? Produtos têm características físicas particulares, em virtude das quais se tornam utilizáveis e satisfazem as necessidades humanas. Quando uma mercadoria é avaliada por seu uso na satisfação das nossas necessidades, diz que tem valor de uso, tá? O capitalismo ele existe também por conta do produto, tá? Aquilo que você produz, ele tem um valor. Um exemplo, aquilo que você planta, se deu um trabalho para você plantar, você vai dar um valor para aquilo que você plantou. Aquilo que você produziu a muito custo, ele vai ter um valor. É você que vai definir o valor a partir do uso da sua força de trabalho. E o uso da sua força de trabalho em determinado produto é que vai ser o valor de uso. No capitalismo, os produtos têm valor porque podem ser vendidos no mercado em troca de dinheiro. Esse dinheiro é desejado porque pode ser trocado por produtos que têm um valor de uso desejado. Na medida que os produtos têm valor, podem ser trocados por moeda. A gente chama isso de valor de troca. Vamos supor, alunos, que dentro de uma sala de aula existe um comércio. Eu sou professor e estou vendendo a nota para vocês. Mas para vocês comprarem a minha nota, vocês têm que me dar uma contrapartida nesse mercado. Vocês têm que me dar algum tipo de produto para que eu venda a nota e vocês tenham a nota e eu também tenho o meu produto. Vamos supor os exercícios, uns vídeos, aulas online. Esse é o que vocês têm para me devolver. Essa relação que a gente está tendo é valor de troca, tá? Esse valor de troca ele já foi ao longo da história feito por moedas, feito por escambos, ou seja, se eu tinha arroz e você tem feijão, eu dou uma parte do meu arroz para você e você me dá uma parte do feijão para mim. Tudo que a gente troca entre si e tem um valor é valor de troca, tá? Aquilo que eu faço é um valor de uso. Aquilo tem eu dou um valor para aquilo, eu tenho um sentimento, dou uma característica que é tão difícil e aquilo vai me dar, né, a necessidade que eu preciso. Se fabrica hoje Rolls Royce porque existe um valor de uso, tá? Um Rolls Royce feito numa fábrica ele vai ter um valor, tá? Feito por robôs, fábrica de robôs. Agora um Rolls Royce feito à mão ele vai ter outro valor muito maior, vai ter um valor de uso muito mais significativo, certo? A produção de mercadorias implica um alto grau de especialização produtiva, ou seja, quanto mais especialização você coloca em determinado produto, ele tende a ficar cada vez mais caro, tá? Ele tende a ficar cada vez mais caro. Vamos supor que você usou a sua vida inteira para construir uma casa e de repente aparece um comprador e ele te dá 100 mil reais, tá? Você, pela sua especialização produtiva, é você que vai definir se aquela casa vai valer 100 mil ou não, tá? Cada produtor isolado cria somente uma ou poucas mercadorias, dependendo assim de que outros indivíduos com quem ele não tem qualquer relação pessoal direta comprem suas mercadorias no mercado. Uma vez que ele tem trocado suas mercadorias por dinheiro, novamente dependerá de que pessoas com quais eles não têm relação direta ofereçam no mercado aquelas mercadorias que tem de comprar para satisfazer as suas necessidades. Ao longo da história, a sociedade ela já se viu, né, na busca ou na troca da sua força de trabalho por necessidades pessoais muito significativas. Comer é uma necessidade de todo mundo. E ao longo da história, muitas pessoas já tiveram que trabalhar para comer. A gente não vê as crises que se ocorrem, né, ao longo de alguns países.
Mas nos Estados Unidos hoje tem pessoas que trabalham por dinheiro. Se vestir é uma necessidade pessoal, uma necessidade da sociedade. E uma Lamborghini é uma necessidade exclusiva dos mais ricos, né? Quem não quer ter uma Lamborghini? Quem não quer se vestir? Quem não quer comer? Para cada uma dessas atividades aqui, é se colocado uma especialidade produtiva. Nós de vez em quando reclamamos, né, que um X-tudo está valendo R$20, mas existe uma especialização produtiva lá. Os produtos que vão no X-tudo têm um valor X, a pessoa que fez também colocou o seu valor ali, e além de por cima, né, ela precisa do lucro para manter, né, todo um sistema, toda uma lanchonete. Então cada produto aqui tem uma especialização produtiva e que é trocado diretamente com pessoas entre si, beleza? Isso a gente chama, né, de mercadoria. O que é uma mercadoria? O indivíduo interage somente com a instituição social impessoal do mercado, ou seja, nós falamos, né, com várias pessoas que nós não conhecemos, que a gente nunca viu na vida, mas que a gente troca, né, as mercadorias, porque há necessidade de um ter aquele produto e há necessidade de eu ter o dinheiro para continuar produzindo, tá? No qual o indivíduo troca mercadorias por moeda e moeda por mercadorias. Consequentemente, o que em realidade é conjunto de complexas relações econômicas e sociais entre pessoas. E para cada indivíduo, apenas uma série das relações entre pessoais, entre coisas, é constituído como mercadoria. Quando um indivíduo interage com outra pessoa e essas pessoas nunca se viram na vida, elas estão sendo regidas principalmente pelo aquilo que a gente chama de mercado. O que é o mercado? O mercado deve ser entendido como um local em que operam as forças de oferta e demanda. Nós, em outras aulas, nós vamos falar um pouco do que é oferta e o que é demanda, tá, gente? Através de vendedores e compradores, de tal forma que ocorra a transferência de propriedade da mercadoria através de operações de compra e venda, tá? O mercado, galera, ele está muito além do capitalismo. É uma relação de troca entre vendedor e comprador. Tudo que nós fazemos entre si é uma relação de mercado. E o mercado ele está muito além do capitalismo, tá? O capitalismo ele surge e adquire essa característica, tá? O mercado ele é inserido dentro do contexto capitalista, tá? E essa relação entre pessoas é que vai gerar, né, o lucro. O vendedor vende para obter o lucro e o comprador compra para ter, né, a satisfazer a sua necessidade, satisfazer os seus desejos, ok? Na dúvida é só perguntar. Como o capitalismo prospera? O capitalismo prospera, galera, de 3 formas. Cada indivíduo depende das forças impessoais do mercado, de compra e de venda, ou demanda e oferta, para a satisfação das suas necessidades. Uma característica definidora do capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção. Quem tem os meios de produção é quem tem o capital. São os empresários, os industriais. Eles têm capital suficiente para gerar, né, a construção de propriedade privada para os meios de produção. As automobilísticas, as lanchonetes são um fator, os shopping centers. Quem tem capital vai investir em propriedade privada, vai investir em meios de produção. Isso significa que a sociedade dá a certas pessoas o direito de determinar como matérias-primas, ferramentas, maquinaria e prédios destinados à produção podem ser usados, tá? O outro exemplo, aquelas casas, né, aqueles condomínios para aluguel, né? O aluguel é uma propriedade privada que gera meio de produção, né? O aluguel de máquinas, o aluguel de prédios, o aluguel de matérias-primas, né? Se você tem ferramentas para alugar para as pessoas, você vai alugar por um determinado preço. Então, a relação da propriedade privada ela é bem ampla, tá? Ela vai desde o pequeno produtor até o grande empresário,
até o grande capitalista no mundo. E a terceira característica é que o capitalismo é que muitos produtores não são proprietários dos meios necessários para a execução da sua atividade produtiva. Enquanto você tem pessoas que têm propriedade privada, dominam os meios de produção, a esmagadora maioria das pessoas não tem. E o que elas vão fazer? Elas só vão vender aquilo que elas têm de força, né? Que é a mão de obra. Ela vai vender a mão de obra. Obrigado, hein? A mão de obra dela, que é a força de trabalho que ela tem, tá? E é a única coisa que tem para a execução da sua atividade produtiva. No capitalismo, a maioria dos trabalhadores não possui as matérias-primas nem os implementos com os quais produz mercadorias. Isso quer dizer que as mercadorias que os trabalhadores produzem não lhes pertencem, mas sim aos capitalistas proprietários dos meios de produção. Isso é bem marxista, né? Aquilo que eu produzo, vamos supor aqui o exemplo que Karl Marx falou no livro Capital, que é os sapatos, né? Na Revolução Industrial, uma pessoa fabricava um sapato, mas ela não tinha dinheiro para comprar aquele sapato. Ou seja, aquele sapato era dos capitalistas proprietários e não dos trabalhadores. O cara que fabrica Lamborghinis, tá? O salário dele não vai dar nunca para comprar uma Lamborghini que ele fabrica lá na sede da Itália. É o que a gente vê, que a gente chama de alienação do trabalho, né? O trabalhador ele acaba ficando alienado pela forma com que ele é introduzido nos meios de produção. O trabalhador típico entra no mercado possuindo ou controlando somente uma coisa, que é a sua capacidade de trabalho, a sua força de trabalho. Eu, professor, estou vendendo que tipo de força de trabalho? A força intelectual. E olhe lá ainda, hein? Certo? O pedreiro vende a sua força, aos seus braços. A empregada doméstica vende o seu corpo mesmo para trabalhar dentro de casa, tá? O vendedor vai vender a sua ginga, né, de vender os produtos, a sua habilidade. Para se dedicar à atividade produtiva, tem que vender sua força de trabalho a um capitalista. Em troca, recebe um salário e produz mercadorias que pertencem ao capitalismo. Ao mesmo tempo que você está vendendo sua força de trabalho, no final do mês você recebe um salário, certo? E você vai comprar mercadorias que o capitalista produziu para você comprar novamente, entendeu? Isso é que é o ciclo capitalista, certo? A força de trabalho é um conjunto de condições pelas quais a maioria das pessoas não pode viver, a não ser que sejam capazes de vender a mercadoria de que são proprietários, a força de trabalho. A única coisa que resta para nós trabalhadores é a nossa força de trabalho, gente, já que a gente não tem capital para investir, certo? Nós vamos ter que, eu mesmo como professor, vou ter que vender a minha força intelectual. Um capitalista em troca de um salário. Com esse salário pode-se comprar dos capitalistas somente uma fração das mercadorias que eles mesmos produziram. O restante das mercadorias que produziram constitui o excedente social e retido e controlado pelos capitalistas. Certo? Aquilo que eles produziram gera, né, um excedente social e aí ele pode controlar se ele pode investir em outra área, se ele pode vender isso em outro lugar. É o que a gente está vivendo dentro do sistema capitalista de hoje. Tudo isso, gente, aquele salário que você produziu, aquele lucro que você deu para o capitalista, para o proprietário, é o chamado de consumismo. É o ethos social que a gente tem nos dias de hoje do século XXI. O consumismo tornou-se hoje dominante. Todo mundo quer comprar, todo mundo quer consumir, todo mundo está com saudade de comer um x-tudo, todo mundo está com saudade de sair para ir para o shopping, todo mundo está com saudade de ir para o cinema. Por quê? Porque isso é felicidade, tá? O consumismo significa a felicidade. Se eu tenho a renda para poder gastar, eu vou ser feliz pra caramba, porque eu tenho esse dinheiro.
Nós vamos para o cinema porque nós somos felizes, nós assistimos um show porque somos felizes, nós comemos porque nós somos felizes, nós nos vestimos porque nós somos felizes, porque nós temos renda, tá? É o que é. E hoje, né, pelo momento que a gente está vivendo, como a gente vai ter um consumismo dentro de casa, tá? A gente hoje está sendo privado da nossa liberdade, tá certo? Mas o consumismo, ele é esse momento do nosso egoísmo. Nós somos os egoístas. Nós queremos ter aquilo para nós. E isso é um fator natural, é uma coisa que o ser humano precisa. Nós necessitamos comer, nós necessitamos nos vestir, nós necessitamos obter esses produtos porque é o que temos no nosso mercado, né? O consumismo, ele é o fator predominante do capitalismo. O capitalismo hoje, ele é bem estruturado porque a gente tem o consumismo como fator. Quem criou o consumismo foi o capitalismo. O capitalismo, ele cria, né, esses mecanismos. Esse momento de consumirmos, ele surge já no pós-revolução industrial. Leia um pouco sobre a Belle Époque francesa, de como viviam os ricos, como vivia a sociedade, né, que acumulou capital e estava vivendo, né, o processo do ressurgimento do iluminismo. O surgimento do iluminismo, que é o processo de surgimento do cinema, surgimento da música, surgimento das festas. Tudo isso foi montado pós-revolução industrial e que está até os dias de hoje socializando conosco. Surge a sociedade do consumo. O consumismo entre capitalistas tem sido importante porque também para o funcionamento adequado do capitalismo. No processo de produção, os capitalistas se apropriam do excedente produzido, a mais-valia, sob forma de mercadorias, para que essa mais-valia seja convertida em lucro monetário. Essas mercadorias deveriam ser vendidas no mercado. Todo produto tem que gerar lucro. E para ser gerado lucro é necessário de força, mão de obra, para que essa mão de obra produza e essa mão de obra receba sua mais-valia e essa mesma mais-valia seja vendida como mercadoria no mercado. Pode-se esperar, de modo geral, que os trabalhadores gastem todo o seu salário em mercadorias, mas seus salários podem comprar somente parte das mercadorias produzidas. Caso contrário, não haveria qualquer excedente social. Os capitalistas compraram muitas mercadorias como investimento para acrescentar sua acumulação de capital. O exemplo aqui que a gente tem, né, é o petróleo, né? O petróleo, ele é uma mercadoria. Os capitalistas compram muito petróleo porque é uma necessidade, né, da humanidade de ter o combustível como motor, né, do crescimento das cidades, das pessoas e assim em diante, tá? Toda mercadoria ela tem que gerar um investimento, ela tem que gerar uma acumulação de capital. E esse aqui, galera, é o ciclo que o capitalismo produz para todos nós. Isso aqui é o que a gente chama de circuito financeiro. É necessário ter um capital monetário, ou seja, aquilo que foi acumulado. A gente pega essa acumulação e inverte em alguma coisa. Vamos supor que você tem um comércio, tá? Uma vendinha num bairro, na esquina, e aí você adquiriu, você ganha, né, mensalmente nesse comércio 100 mil reais. Mas aí o seu comércio ele começa a ficar popular e você começa a ter um lucro ganho todo mês de 150 mil reais. Você tem como manter sua lojinha com 100 mil reais e ainda tem um excedente, né, de 50 mil reais, que é o seu capital monetário. O que você vai fazer com esses 50 mil reais mensais? Você vai fazer um investimento, tá? Você tem um mercadinho, vai querer colocar um outro mercadinho em outro bairro. Você vai pegar esse capital, esse excedente social, vai reinvestir em um outro mercado, vai construir, vai fazer todo o investimento, vai comprar os produtos e você vai precisar vender esses produtos. Para vender esses produtos, você vai precisar de quê? De mão de obra. A mão de obra que vai gerar, tá, essa produção, tá, de venda. A venda, né, de todos os produtos é a sua mercadoria. E tudo aquilo que foi vendido vira de novo um capital
para você, o seu circuito financeiro, tá certo? Ou seja, esse seu mercadinho, esses seus 2 mercadinhos é que vai ser o seu circuito financeiro. E cada vez que o capital for multiplicado e gerar um excedente, você faz um investimento, você contrata pessoas com mão de obra, você vende esse produto e vai gerando mais riqueza, certo? Isso aqui é no mercadinho, mas esse exemplo ele é colocado no mundo inteiro, tá? O mundo inteiro ele segue, né, esse círculo capitalista todos os dias, tá? São os bancos, são o comércio internacional, são os países mais ricos que fazem com que essa roda ela continue, né, existindo desde 1500 até os dias de hoje, certo? Isso aqui é o que a gente chama de metamorfose do capital. O capital ele sempre se transforma, gente. O capital ele nunca vai deixar de existir. Ele se transforma porque os grandes proprietários, os donos dos meios de produção, querem que se transforme. É o que a gente está vivendo hoje, tá? Esse momento de pandemia está ocorrendo porque os grandes capitalistas vão fazer com que isso ocorra, certo? E aí a gente tem esse processo agora de novas formulações econômicas que vão surgir a partir dessa década, né? O ano de 2030 vai ser totalmente diferente do que você viu no ano de 2019. Então a minha aula encerra por aqui, pessoal. Agradeço imensamente, tá? Ainda estou aprendendo a dinâmica de apresentações, de vez em quando eu gaguejo, de vez em quando eu fico nervoso, mas qualquer dúvida estou disponível no WhatsApp e no e-mail para responder, tá? Aquilo que vocês não entenderam é só me comunicar para a gente bater uma ideia bem legal. Muito obrigado e até a próxima.